Bora fazer um experimento mental. Vamos juntar dois mundos que, assim, nunca se encontraram. A filosofia lá da Idade Média com uma apostila de antropologia de hoje. Pensa num cara de uma época de castelos, armaduras e pergaminhos, tipo Tomás de Aquino. Agora imagina que a gente tira ele de lá e coloca ele aqui, agora, sentado numa cadeira qualquer. Pois é, na frente dele, uma apostila de ensino médio, daquelas que a gente usa para estudar. O que será que ia rolar? Ele ia achar tudo estranho? Jogar fora? Que nada. Tomás de Aquino não leria com desprezo, sabe? Nem com aquele entusiasmo de quem não entende nada. Ele faria o que sempre soube fazer, ler com muita calma, separar o que faz sentido do que não faz, pesar cada ideia e, no fim, colocar tudo em ordem. Porque, antes de tudo, ele era um baita organizador de pensamentos. E logo de cara, ele já ia fazer uma anotação na margem. A antropologia estuda esculturas, certo? Beleza. Mas, para Tomás, a primeira pergunta seria outra, uma mais básica. Se a gente não souber o que é o ser humano na sua essência, como é que vamos saber se uma cultura o torna melhor ou pior? Essa ideia é a base de todo o resto. Então, com essa pergunta fundamental na cabeça, vamos ver como Tomás reagiria ao primeiro conceito que aparece em qualquer apostila, o tal do estranhamento. Sabe quando a gente vê um costume de outro país na internet e pensa, nossa, que bizarro? Isso é o estranhamento. A antropologia diz que essa sensação é super importante, porque faz a gente perceber que o nosso jeito normal de viver não é o único que existe no mundo. E o que o Tomás acharia disso? Ele ia adorar, ia dizer que o estranhamento é ótimo, um verdadeiro remédio contra a arrogância. É uma lição de humildade que impede a gente de confundir os nossos hábitos com a verdade universal. Mas com ele sempre tem um mais. Ele diria que o estranhamento é só o começo da conversa. Depois de achar estranho e tentar compreender, a gente precisa se perguntar: ok, é diferente, entendi, mas isso é bom? Isso faz bem para as pessoas? E é exatamente aqui que a conversa fica séria. Porque essa ideia de julgar se algo é bom ou ruim bate de frente com alguns dos conceitos mais importantes da antropologia de hoje. Primeiro, a apostila falaria de etnocentrismo. Sabe aquela mania de achar que a nossa cultura é a melhor, a medida certa para tudo, e que todas as outras são meio erradas ou atrasadas? Isso é etnocentrismo. Tomás leria a definição de etnocentrismo e traduziria na hora, sem dó nem piedade. Para ele não seria só um erro de análise, seria um defeito moral mesmo, um vício. Uma mistura de preguiça de pensar com orgulho gigante. Afinal, é bem mais fácil julgar o outro como inferior do que se dar ao trabalho de entender, né? Bom, e para combater o etnocentrismo, a antropologia propõe o chamado relativismo cultural. A ideia aqui é que não dá para julgar uma cultura usando as regras da nossa. Cada costume só faz sentido dentro do seu próprio sistema. E, de novo, olha que interessante. Tomás concordaria com a primeira parte. Ele diria, mas é claro, tem que entender o contexto, a história, os símbolos. Julgar sem conhecer é pura ignorância. Só que aí vem o ponto crítico. Porque o relativismo cultural, quando levado ao extremo, acaba sugerindo que não existe um bem ou um mal que valha para todo mundo. Tudo passa a depender da cultura. É aqui que Tomás de Aquino fecharia a apostila por um instante, olharia para cima e faria a pergunta fatal. Se tudo é relativo, se não existe um padrão humano do que é certo ou errado, como a gente pode dizer que a escravidão em qualquer lugar é uma injustiça? Ou que a tortura é errada? Se não existe uma lei maior, algo que a gente chama de natureza humana, a vítima não tem a quem recorrer contra o costume que a maltrata. Para ele, isso seria um beco sem saída para o pensamento. Certo. Agora, vamos ver como ele analisaria as ferramentas específicas, o kit de trabalho que a antropologia usa para estudar o mundo. A apostila ia falar de várias coisas: etnografia, aculturação, apropriação cultural e até umas teorias com nomes mais complexos, tipo funcionalismo e estruturalismo. Vamos passar rapidinho por cada uma. Etnografia é quando o antropólogo vai morar com um povo para entender a cultura por dentro. Tomás acharia isso excelente, um gesto de honestidade intelectual. O pesquisador tem que se curvar à realidade, e não o contrário. Mas ele faria aquela ressalva de sempre. Uma coisa é observar, outra coisa é concordar. Descrever um costume não o torna automaticamente bom ou justo. Depois, a apostila falaria de aculturação e apropriação cultural, que são as trocas e influências entre culturas. A antropologia se preocupa muito com a desigualdade nesse processo todo. Tomás concordaria, mas levaria a pergunta para outro nível. Ele não perguntaria só, houve troca? Mas sim, essa troca foi justa? Essa mudança foi para melhor ou para pior?
Para ele, o problema da apropriação cultural seria desejar os símbolos de um povo, mas continuar tratando esse mesmo povo com desprezo. É como querer os frutos sem respeitar a árvore que os deu. E as grandes teorias, funcionalismo, que diz que cada costume tem uma função na sociedade, e estruturalismo, que busca os padrões escondidos. Tomás diria, interessante, útil para ver a ordem das coisas, mas ele apontaria um ponto cego. Só porque algo funciona para manter a ordem, não significa que seja bom. Uma sociedade pode funcionar perfeitamente e ser terrivelmente injusta. Porque para Tomás, o ser humano é mais do que uma peça na engrenagem. Ele tem liberdade para escolher e responsabilidade por essas escolhas. Então, depois de ler a apostila inteira, de ponta a ponta, qual seria o balanço final de Tomás de Aquino? Ele veria duas coisas, uma grande virtude e um grande risco. A virtude da antropologia é ser uma verdadeira escola de humildade. Ela nos ensina a olhar para o outro com menos arrogância. E o risco? É que no esforço para compreender tudo, a gente acabe perdendo a capacidade de julgar. O medo de ser etnocêntrico pode nos levar a um relativismo que não consegue mais chamar o que é mal de mal. O ponto central é este. Para Tomás, a antropologia faz um trabalho incrível ao mostrar nossa diversidade. Mas ela se torna incompleta quando esquece que, por baixo de todas as diferenças culturais, existe algo que todos nós compartilhamos, uma natureza humana. E é essa natureza que nos permite falar de justiça e de direitos que valem para todos. No fim das contas, Tomás não jogaria a apostila fora. Ele a devolveria para a mesa e, com um olhar paciente, talvez dissesse: olha, vocês começaram uma boa conversa. O desafio agora é levá-la até o fim. Um desafio que, no fim, fica para nós. Como é que a gente une o respeito por todas as culturas com a busca por uma justiça que seja de verdade para todo mundo?